o esporte não tem uma obrigatoriedade de por qual categoria o concorrente começa. Ideal é que se comece pela escola, seria a primeira, até as competições de 90 são competições da categoria escola. Nessa não há necessidade de enquadramento por idade e a partir de 1 metro de altura, aí começa a definição de todas as categorias pelas idades. As categorias têm entre 2 e 3 anos de durabilidade nessa faixa etária. Quase todas as categorias, o último ano dela coincide com o primeiro ano da categoria imediatamente superior. Por quê? Porque alguns fazem 2 anos e como são bons, porque tem bons cavalos também, já ganham 1 ano já passando no final daquela categoria para a categoria de cima. Se ele tiver essa condição, ele assim faz. Se ele não tiver, ele ainda tem mais 1 ano para ficar na categoria inferior, para ter uma base melhor do esporte, para no outro ano passar para a categoria seguinte. Este é um caminho que seria o ideal para qualquer concorrente que pense em atingir na sua carreira o máximo que ele puder. Pulei uma categoria, eu fui subindo todo ano uma categoria. Eu sempre acho, nossa, tá muito alto, assim, quando eu chego, mas depois eu vou acostumando, assim. E aí eu tenho 2 anos pra tentar ir pro Sul-Americano, nessa categoria. Cada categoria, cada novo ano que entra com uma altura mais alta, as primeiras provas dá uma aflição muito grande. Você fala, nossa senhora, como é que vai passar isso aí? Vai dar certo, não vai? Dá o coração começa a bater, a perna começa a tremer, mas sempre muito gratificante. Um bom cavaleiro, ele é feito de uma boa base. Uma boa base quer dizer, lá no seu início, quando ele começou, alguém que dê a ele a condição técnica básica dele poder adquirir um conhecimento ali equestre, um conhecimento do que é o seu cavalo. Eu comecei montando aos 9, fui trabalhando bastante, sempre com uma equipe excelente, sempre com cavalos espetaculares debaixo de mim. Eu pretendo fazer todas as categorias de base, pelo menos, então tem bastante prova ainda. Um pouco paralelamente a esse caminho, temos também as categorias que a gente chama de categorias de lazer, que o esporte não é feito somente daqueles competidores que vão ser olímpicos ou que tenham pelo menos essa pretensão. Eu monto agora há 3, 4 anos, faço salto. A minha pretensão também para o esporte não é chegar em grande prêmio nem nada, realmente eu levo como um hobby. Sim, se eu chegar no 1,30 m um dia vai ser realmente realização, é onde eu pretendo chegar, não preciso mais do que isso. Pra mim é arrumar distância, porque quando fica mais alta a distância muda completamente. Isso realmente muda tudo. Às vezes tem algumas mudanças, igual do 1 metro para 1,10 m, vira cronômetro, então você não tem mais tempo ideal. E do 1,20 m para 1,30 m, pelo menos nas seletivas ali do Sul-Americano, o primeiro dia é caça. Então isso muda bastante assim, o resultado. Primeira coisa, ter um cavalo adequado para subir. Ter um professor que olhe, que ele confie para ter o cavalo que tenha chance de ir bem na categoria de cima. E depois estar fazendo bem a categoria de baixo. Se tiver o cavalo adequado, se ele foi bem na outra categoria, ele vai conseguir sem problema. Sem um bom cavalo, você não vai em lugar nenhum. Pensando na longevidade da vida de cada animal, no cuidado com os animais, foram determinadas idades para os cavalos também. Então, um cavalo com uma idade baixa, ele não pode estar em determinadas provas ainda. Tudo isso é no sentido de proteção ao cavalo
e de uma maior garantia que aquele jovem tenha um cavalo já um pouco mais experiente para poder desenvolver bem o seu esporte. Você tem que procurar garimpar bons cavalos, fazer um bom conjunto com a característica do seu aluno e ver. Às vezes, um bom cavalo para uma categoria de 1 metro, às vezes não é um bom cavalo para subir de categoria. Então você tem que analisar isso para não queimar a etapa. O cavalo é um ser vivo, o cavalo tem todas as suas necessidades, todas as suas vontades e principalmente deve ser respeitado no cavalo o seu limite. Não é porque um cavalo é muito bom de 1,20 m que ele precise necessariamente fazer 1,30 m, e esse é um erro que às vezes se comete. Treinamento, bons cavalos, boa instrução e isso que é a base para um cavaleiro aprender. E saltar competições sempre que puder.